Para quem nunca participou, para quem nunca ouviu falar, a constelação familiar é um trabalho que envolve uma terapia, que envolve e organiza, promete organizar algumas disfunções do sistema familiar. Isso parte do pressuposto que o nosso principal convívio, o nosso principal vínculo é com a nossa família e que algumas situações que possam ter acontecido nesse convívio familiar, nessa organização, estrutura familiar, podem trazer um desequilíbrio para a sua vida individual, de forma que você não consiga acessar as suas riquezas, acessar o seu pertencimento, acessar o seu merecimento e equilíbrio. Pois bem, ali nessa sessão de constelação familiar, quando é presencial, algumas pessoas que estão participando da sessão assumem um papel de um familiar daquele cliente, daquele paciente que contratou o serviço de constelação. Nessa sessão ele vai escolher, por exemplo, alguém que vai representar o seu pai, a sua mãe, o seu irmão. Isso vai depender muito de qual é a queixa, qual é a demanda que ele vai trazer para dentro da sessão. E de uma forma que as pessoas sentem ali durante essa sessão alguns sintomas, o terapeuta vai organizando, ele vai sistematizando para que se chegue na queixa, para que se chegue no problema, no trauma ou na situação que está causando ali esse bloqueio que o paciente tem. E por que eu não recomendo esse tipo de prática? Porque um trauma, um bloqueio, uma angústia, ela leva meses, anos, sessões para você elaborar. E na constelação familiar, isso vem de uma forma muito agressiva. Isso vem de uma forma que talvez você não tenha recursos para lidar ali naquele momento, porque você não desenvolveu esses recursos, você não teve nenhuma sessão de preparo anterior. Então, de cara, você já vai ser levado a ter contato com esse trauma. Joga na sua cara e lide com isso. E esse lidar com isso, por vezes, traz traumas que, vamos supor aqui, a minha paciente imaginária, que é a Ana. A Ana, hoje, ela tem um problema com o marido, de ela não se sentir entregue nessa questão. E isso tem a ver com um trauma que ela vivenciou quando ela tinha 6 anos de idade por uma questão por parte de um tio, por exemplo. Pesado, uma situação complicada, uma situação pesada. Mas a Ana hoje, com 40 anos de idade, ela pode desenvolver recursos para lidar com isso. Porém, esses recursos, eles precisam ser desenvolvidos aos poucos, de uma maneira muito cuidadosa, muito gradual e observando sempre pelo psicólogo o que a Ana tem condições de lidar hoje com esse trauma que aconteceu quando ela tinha 6 anos de idade. Porém, na constelação, se você não tiver sessões posteriores, se você simplesmente tentar resolver esse problema da noite para o dia, não existe milagre. Isso não vai acontecer, você não vai conseguir lidar, elaborar esse trauma da noite para o dia. Por isso, a questão da não recomendação da constelação familiar, sim, psicólogos fazem esse procedimento, dependendo do manejo, ele pode ajudar sim, mas a maior tendência, aquilo que mais acontece é, infelizmente, acabar piorando a situação, acabar acontecendo uma situação ali que a pessoa não vai conseguir administrar, de trazer angústia, trazer contato com a dor interna. E isso pode sim ser feito, mas de uma maneira cuidadosa, de uma maneira assistida, de uma maneira gradual. Sim, tem pessoas que vendem muito esse serviço, fazem muito dinheiro, mas mais no sentido de vender uma solução milagrosa, vender uma expectativa que você tenha, que é de resolver o seu problema da noite para o dia, mas se tratando de resultados, se tratando de metas, não existe milagre, existe trabalho duro, reflexão cuidadosa e aos poucos que você vai conseguir chegar em um objetivo. Legal ir na sessão e descobrir quais são os traumas que estão ocultos para eu poder resolver isso. Legal, se funcionasse assim seria ótimo, mas o que acontece? Quando a pessoa busca esse tipo de tratamento, ela já está numa angústia, já está em um nível de dor elevado por coisas que estão acontecendo hoje.
E se ela busca um trauma que aconteceu anos atrás, no passado, e traz isso à tona de uma forma muito forte, ela não vai querer lidar com isso, ela não vai querer elaborar, ela vai fugir do tratamento sim, porque está doendo tanto que eu não tenho condições de lidar com essa energia. Porque se a sua mente ocultou aquilo de alguma forma, se a sua mente não deixou isso ali na sua memória, se você não tem essa lembrança muito clara, é porque às vezes era uma dor que você não está preparado para lidar. Você não estava preparado a lidar 15 anos atrás e você não estará preparado para lidar do dia para a noite, hoje, na sua condição de vida atual. O que eu recomendo então é psicoterapia com um psicólogo devidamente registrado, que ele tenha técnicas, que ele tenha cuidado, que ele tenha manejo clínico, que ele adapte todas essas técnicas à sua história de vida, porque a sua individualidade importa muito mais. Todos nós estamos sujeitos a passar por situações ruins, mas a TCC, a terapia com a qual eu trabalho, vai ajudar você em um sentido de, apesar de você ter esse diagnóstico, apesar de você ter sofrido esse trauma, você consegue ter as suas funcionalidades, você consegue ter os seus relacionamentos, você consegue ter um trabalho, você consegue ter autoestima. E é todo um processo lento e gradual para que se chegue no objetivo.